Bom dia, pessoal. Então, vamos a mais uma aula para gente tirar as dúvidas. Aula bem parecida com a anterior, né, por ser continuação. Então, vai da família real aqui no Brasil. Então, por que eles vieram? Então, a gente tem que lembrar que Dom João VI, que apesar de não ter ainda esse título, ele não é o rei. Ele é chamado de... Até quando ele chega aqui, ele é chamado de príncipe regente. Ou seja, é uma pessoa, é o príncipe que está governando apesar de não ter ainda o título de rei. Por quê? Porque a sua mãe, a Dona Maria I, ela tinha problemas, né, de saúde mental. Ou seja, tanto que ela era chamada de rainha louca, né? Porque ela via coisas, né? Então, por ela, né, ela estar louca, ela não podia governar. Então, ela, né, tinha lá o título de realeza, de rainha, mas quem fazia todo o processo de político era o seu filho, junto com a esposa dele, a Carlota Joaquina. Mas aí tinha um problema, a Europa estava sofrendo um problema em que ela estava sendo dominada por Napoleão Bonaparte. E o principal objetivo do Napoleão era derrotar sua principal inimiga, que era a Inglaterra, de qual ele tentou dominar e não conseguiu. Então, para ter todo o domínio, ele precisava derrotar a Inglaterra. Já que militarmente ele não conseguia, ele tinha que vencer de uma outra forma. Então, era o quê? Fazer um bloqueio continental. Já que a Europa estava sob o seu domínio, ele resolve então fazer um bloqueio continental, proibindo que qualquer país europeu negociasse com a Inglaterra. Então ia fragilizá-la através da economia. E um dos principais parceiros, e aí a gente tá vendo aí na imagem o. Deixa eu botar aqui. O Napoleão. Então, imagine o poder desse cara conseguir proibir a Europa como um todo de negociar com a Inglaterra. Mas aí a gente tem um problema. Portugal, desde aquele acordo que a gente falou, antes de acontecer essa pandemia, a gente falou do acordo de panos e vinhos, onde a Inglaterra venderia panos mais caros para Portugal e Portugal teria que vender os seus vinhos mais baratos em troca de proteção, de acordo comercial e financeiro. Então esse acordo que já vinha desde 1700 e tantos, durante a própria Revolução Inglesa, né? Mas apesar disso, estava com uma pergunta assim: se eu não obedecer Napoleão, eu posso perder o meu território. Tanto que o Napoleão tirou um rei de um dos países lá da Espanha, ele tira o rei espanhol e coloca o seu próprio irmão para governar. Então, poxa, se eu fizer isso, eu posso perder aqui. Mas se eu não apoiar a Inglaterra, eu posso perder e até falir a minha economia. Então, a melhor solução, né, que eles têm, a melhor decisão que eles têm é fugir. Então, eles vão reunir toda a corte, vendo militares, os familiares da corte, dos políticos, dos aristocratas. Cerca de 10 a 15 mil pessoas então embarcam nos navios e eles acabam abandonando o povo português, né, deixando para trás e indo embora. A gente tinha, né, feito esse exemplo no próprio centro de mídias. Imagine se nossos militares, os deputados, os senadores, o presidente, todo mundo que governa, que faz com que a lei tenha que ser aplicada, né, que a lei não acabe, for embora e a gente ficar à mercê de qualquer país que quisesse dominar a gente. Era a mesma situação, né? Abandonaram o povo. E aí eles acabam chegando no Rio de Janeiro no ano de 1808, janeiro de 1808. O problema é, como a gente vê na imagem, eles precisam de casas, eles não têm casas aqui. Então, eles também não vão ficar em qualquer casa.
Então eles vão fazer o quê? Eles vão, por ordem, documentado, quem faz a lei ali é o príncipe regente Dom João VI, vai escolher casas para todos esses 10 a 15 mil funcionários que são de alto escalão de Portugal. E aqui a gente tinha os nossos próprios poderosos, né, que eram da colônia já, que construíram suas casas, que eram ricos, acabavam sendo despejados essas casas, as melhores casas, essas pessoas eram despejadas, tanto que na porta era colocada a palavra PR, que era príncipe regente, ou seja, a casa agora pertence à corte do príncipe regente. Então essas pessoas eram desalojadas, eram expulsas de suas casas, né? E assim arrumaram casas para todos os funcionários, fora os cargos que arrumaram. Uma das coisas muito importantes a gente vai lembrar que para chegar aqui eles tiveram a proteção dos ingleses, né, para não ter o risco de repente os franceses irem atrás, né? Então eles tiveram tudo isso. Em troca eles tinham que fazer uma abertura para as nações amigas, uma abertura comercial. Por quê? Porque o Brasil só poderia vender os seus produtos para Portugal, para mais ninguém. Agora vai ser diferente, como está aí na Carta Régia, né, que é uma carta de lei feita por Dom João VI. Ele abria os portos para as nações amigas, especificamente para os ingleses. Mas também eles ganhariam com isso, porque assim eles não poderiam negociar com outros países, principalmente com os ingleses, e aí poderia ser cobrado imposto sobre esses produtos que seriam comprados. Então, por exemplo, se o Brasil compra um produto de Portugal, pagava 16% de imposto. Comprando da Inglaterra, pagavam 24% de imposto. Mas assim, poderia sim ser negociado com Portugal. Nem está escrito aí, abre os portos o Brasil ao comércio direto estrangeiro, com exceção dos gêneros estancados, que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todas e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportados ou em navios estrangeiros das potências que se conservavam em paz e harmonia com a família real, ou em navios dos meus vassalos, pagando por entrada 24%. Então é como a gente falou. Se comprar, agora pode-se comprar não só de Portugal, mas pode-se comprar da Inglaterra. Se for da Inglaterra, paga 24% de imposto. Comprando de Portugal, você paga 16%. E não foi só isso, essa importância dessa relação entre Portugal e Inglaterra, porque também a Inglaterra permitiu, ajudou, emprestando dinheiro. Então, assim, como a gente está vendo aí, a gente só podia se comercializar com Portugal, e com a carta passou-se a ter essa nova regra. No mesmo tratado, no mesmo dia, ele assina um outro tratado de aliança. Isso é muito importante, muito interessante, porque assim, a Inglaterra, ela é uma, depois da sua revolução industrial, ela vai ser uma importante produtora de roupas. Só que para ela não era interessante o Brasil ter uma quantidade enorme de escravos, porque os escravos, que eram a maioria da mão de obra, eles não tinham salário, ou seja, eles não poderiam comprar roupas. Então a Inglaterra pensando que se esses escravos deixassem de ser escravos e passassem a receber, eles teriam condições de comprar roupas, ou seja, a renda da Inglaterra aumentaria. Então ela pede para a Inglaterra a diminuição do tráfico de negreiro. Depois, mais pra frente, ela vai proibir totalmente esse tráfico negreiro. Então, se esse navio passassem acima da linha do Equador, ou seja, lá para a região da Europa, passasse, o navio seria apreendido pelos ingleses, para ver toda essa proibição desse tráfico negreiro. Então eles tinham que fazer isso nas escondidas, porque mesmo assim Portugal continua trazendo escravos, apesar da proibição inglesa. Bom, agora a gente tem que lembrar que a Inglaterra, que Portugal, está do Brasil. Então tá aqui todos os ministros,
tudo aquilo que era feito lá em Portugal passa a ser feito aqui no Brasil, já que passou a ser a residência da família real. Então, tem que ser uma coisa à altura. Então, também teremos um ministro da guerra aqui. Então, as guerras passarão a ser olhadas por aqui. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é como resposta à, à dominação francesa sobre Portugal, onde aqui a gente vai invadir uma das colônias francesas, a Guiana Francesa, mas a gente não consegue dominar. Em 1811, a gente invade a região que hoje é o Uruguai. Então, entre 1816 a 1821, a gente teve uma guerra e conseguimos dominar esse pedaço que é hoje o Uruguai, passando a chamá-la de província cisplatina. Mas essas guerras não param. Então essas guerras continuam e em 1828, onde a gente já era um país independente, o Uruguai se liberta do domínio brasileiro. Bom, a família real veio para cá. Quando a família real chega aqui, o Rio de Janeiro era muito simples. Então eles vão, como é o lugar de onde eles estão vivendo, eles vão transformar a aparência do Rio de Janeiro, que antes tinha 50 mil pessoas, e aí em 10 anos de vivência da família real, passamos a ficar a 100 mil pessoas vivendo no Rio de Janeiro. O que mudou? O que ganhou o Rio de Janeiro, apesar dos enormes gastos que vão gerar com empréstimos, com cobrança de impostos aqui no Brasil? Vai se ganhar saneamento, ruas calçadas, edificações modernas, comércio, indústria, que vão se desenvolver, o exército e a marinha que vão se fortalecer, vão ser valorizados, a educação, a formação da primeira escola, também a importância da cultura, porque os europeus valorizavam muito isso. Então, como eu falei, criação de escolas, teatros, bibliotecas e também a formação do primeiro Banco do Brasil. O Banco do Brasil teve duas versões. A primeira versão foi feita aí já em 1808, né? Foi para fazer a própria moeda brasileira. E, então, a gente terá a primeira formação do Banco do Brasil. Bom, quando Napoleão, depois de toda essa transformação no Rio de Janeiro, a gente tem em 1817 a queda de Napoleão. E com a queda de Napoleão, a Europa começa a devolver as coisas como elas eram. Então, por exemplo, o rei espanhol, ele é chamado de volta, é devolvido a Espanha para ele, onde então foi retirado ali, que durante o domínio de Napoleão foi retirado o rei da Espanha, então a Espanha é devolvida para ele. E também Portugal é devolvido a Dom João VI, que teve que voltar, porque teve um Congresso de Viena. O que era esse Congresso de Viena? Para debater e voltar as coisas, para impedir que um novo Napoleão voltasse ao poder, que isso acontecesse de novo. Então foi chamado todos os líderes europeus para esta reunião, então ele teve que voltar para Portugal, mas deixou o filho dele, Dom Pedro I. Uma segunda fonte aí interessante colocada na aula foi essa carta, a Carta de Lei de 16 de dezembro de 1815, que essa carta, o que essa lei dizia? Essa lei dizia que a partir desse momento, de 1815, o Brasil deixava de ser considerado uma colônia simples e passou-se a ser levado como um reino, como fazendo parte do reino português. Então, aliás, eleva o Estado do Brasil à graduação e categoria de reino, ou seja, o Brasil passa a ser olhado como um reino e não mais como uma simples colônia. Que desde que a publicação dessa carta de lei, o Estado do Brasil seja elevado à dignidade, você vê até a palavra dignidade, e preeminência de denominação de Reino do Brasil. Que os meus reinos de Portugal, Algarves e Brasil formem de hora em diante um só reino, debaixo do título Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves, que aos títulos inerentes à coroa portuguesa que até
feito uso, se substituem todos os diplomas, cartas de lei, alvarás e provisões e actos públicos o novo título de Príncipe Regente do Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algáveres, de aquém e de além do mar, em África de Guiné e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia e etc. Ou seja, ali passamos a ser elevados a título de reino. Então aí a gente tem a questão das transformações. Então o que a gente viu nessa aula? As transformações. Por que a família real veio no Brasil? O que ele fez com as famílias? O fato dele desabrigar as famílias importantes da colônia, as transformações que o Rio de Janeiro ganha, as parcerias com a Inglaterra com a abertura de portos, empréstimos, as formações de grandes territórios, grandes transformações no Brasil. Então a gente passa por todo esse percurso para ver essa mudança que trouxe com a família real ao Brasil. A gente se vê na próxima aula e até a próxima.